Paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para essa série de vídeos em que estamos fazendo para trazer para cada um dos nossos irmãos aquilo que pensamos e sentimos, né? E hoje quero falar de uma coisa que é propriedade nossa. Não há nenhuma presunção aí de querer ser proprietário, mas sim de identificar algo que é praticamente, quase que exclusivo dos assembleianos. Sou assembleiano de berço, né? Aceitei Jesus no ano de 69, dentro da Assembleia de Deus, e aqui permaneci até os dias de hoje. Sinto uma certa alegria em pertencer às Assembleias de Deus, e em especial às Assembleias de Deus no Brasil. Como é de conhecimento daqueles que já estudaram a história da igreja, principalmente a história da igreja evangélica no Brasil, a Assembleia de Deus, que nasceu no ano de 1911, na cidade do Belém, do Pará, onde, por sinal, está a nossa sede das Assembleias de Deus no Brasil, que é presidida pelo nosso presidente da Convenção da Assembleia de Deus do Brasil, pastor Samuel Câmara. Mas antes de eu dar continuidade, eu ficaria muito feliz se você se inscrevesse no nosso canal e também desse ali um parecer, comentasse e também desse um positivo para que a gente possa ter conhecimento de quantas pessoas estamos atingindo. Primeiro, antes de falar dessa identidade assembleiana, eu vou chamar assim hoje o nosso vídeo, a identidade assembleiana. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus, do Evangelho de João, capítulo de número 14, e o versículo de número 27, onde o próprio Jesus disse para os seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ponto e vírgula. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e não se atemorize. Interessante que quando Jesus oferece essa paz, ele diferencia a paz que ele oferece das outras paz que o mundo oferece. E também explica que esta paz que ele oferece, ela traz tranquilidade ao coração e tira o nosso medo. Por isso ele diz que não é para perturbar o coração e nem ficar com medo. Por isso eu acredito que esta é uma das, não é a única, mas é uma das maiores características dos assembleianos. Você há de perceber comigo que quando alguém evangélico saúda um outro evangélico, há uma facilidade de identificação. Desculpe. Por quê? Porque cada denominação escolheu uma característica para cumprimentar os seus irmãos. E eu aqui não quero desmerecer, muito menos trazer comentários aos critérios que essas denominações usam para expressar a sua salvação. Eu quero falar dos assembleianos. Nós aprendemos desde o princípio. Me lembro isso claramente, que eu aceitei Jesus no dia 26 de dezembro de 1969 e no dia 27. O pastor, que na época dirigia a igreja, sabendo das necessidades que nossa família estava passando, ele foi, juntamente com um grupo de irmãos, levar uma palavra de ajuda, de consolo e uma cesta básica. Não esqueço isso nunca. E a primeira coisa que eu ouvi do pastor foi: paz do Senhor. E isso ficou gravado no meu coração, ainda que eu não tinha noção de como eu deveria responder. Mas foi instintivo. Eu simplesmente disse:
paz do Senhor. Mais tarde tomei conhecimento de que essa era uma saudação, não vou dizer exclusiva, mas identificativa dos assembleianos. A paz do Senhor. Por isso que nós, assembleianos, temos que ter não só a coragem, eu acho que coragem não falta para ninguém, nem receio, não, acredito que não, mas a gente está deixando um pouco de lado essa saudação que é uma marca da Assembleia de Deus, a paz do Senhor, é uma marca nossa, nós somos identificados inclusive como a paz do Senhor, não é? Eu acho interessante porque, às vezes, eu fui ensinado no passado que não deveria nem saudar algumas pessoas com a paz do Senhor. Mais tarde descobri que é uma saudação que nós oferecemos para as pessoas, a paz do Senhor. Quando eu ofereço essa paz, eu já estou dizendo que esta paz é diferente da que o mundo dá. Porque a nossa paz é a paz do Senhor, aquela que o Senhor disse na sua palavra, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. É essa paz que nós oferecemos. Essa é uma característica de identificar um assembleiano da maneira mais rápida. Agora, existem outras características, não é? Principalmente aquela que levou o motivo do surgimento da Igreja Assembleia de Deus do Brasil. Se você já teve a oportunidade de ler o livro de biografia de Daniel Berg, principalmente o Enviado por Deus, se não teve, procura esse livro, é muito importante. E uma das principais características que fez com que nascesse a Assembleia de Deus é o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas estranhas. Pode discutirem, pode falar o que quiser, mas eu vou dizer uma coisa de experiência própria. Nada se compara ao recebimento do batismo com o Espírito Santo. Primeiro, evidentemente, a alegria da salvação. Quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas a próxima necessidade, a próxima atitude, o próximo desejo é o batismo com o Espírito Santo. Todavia, eu sou privilegiado, porque de todas as coisas lindas e maravilhosas que o Senhor Jesus já me deu, e são incontáveis, eu me lembro que no dia em que eu aceitei Jesus, e aqui eu tomo a liberdade para dizer daquilo que eu vivi. Por isso eu não questiono a palavra do Senhor. Eu não questiono a Bíblia. Porque o dia que eu aceitei Jesus, eu me lembro nitidamente, era a primeira vez que eu e minha mãe estávamos entrando numa igreja evangélica. Foi a Assembleia de Deus. Ali nós ouvimos a mensagem, da qual eu não esqueço, nem o texto e nem o pastor que pregou, mas eu me lembro de quando ele fez o apelo de quem queria aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, depois daquela linda mensagem que ele pregou sobre a salvação. Ele perguntou quem queria. Eu levantei a minha mão, e quando eu olhei para minha mãe também estava com a mão levantada. No dia 26 de dezembro de 1969, era a primeira vez que nós entrávamos numa igreja evangélica. E quando eu levantei a minha mão e vi a minha mãe com a mão levantada, alguns irmãos que estavam à volta na igreja se alegraram com a nossa decisão. E eles começaram a glorificar a Deus. Glória a Deus, aleluia. E eu acreditei que aquela alegria que estava borbulhando no meu coração era exatamente o que aqueles irmãos estavam sentindo. Então eu desejei também glorificar a Deus. E eu fui dizer glória a Deus.
Só que, ao dizer glória a Deus, não saiu a palavra glória a Deus. Saiu uma palavra da qual eu não entendia o que ele estava falando. Mas eu me lembro que ao falar aquela palavra, houve uma inundação de poder e alegria no meu coração, que até hoje eu não consigo explicar. E aí, então, eu desejava glorificar mais, e aí eu falava mais daquelas palavras que eu não entendia. E quanto mais eu falava, mais eu me alegrava, e quanto mais eu me alegrava, mais eu falava. E eu vi que toda a igreja se alegrou muito depois, que passou alguns instantes, que o pastor orou e tudo se acalmou, né? Eu ainda com aquele sentimento grande no meu coração. Foi que então alguém havia dito para mim, olha, ele foi batizado com o Espírito Santo. Agora eu queria que você explicasse, porque eu não sabia o que era língua estranha, eu não sabia o que era Espírito Santo, eu não sabia o que era batismo com o Espírito Santo, eu só sei que eu fui glorificar a Deus com a alegria que eu estava sentindo e saiu as palavras. Hoje, por estudar a palavra, por conhecer o ministério, por viver no ministério, eu sei muito bem do que eu estou falando. A Assembleia de Deus nasceu por causa do batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas estranhas. Que seja na sua vida o segundo maior desejo. O primeiro vai ser sempre de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, reconhecer o sacrifício do Calvário. Mas que o seu desejo seguinte seja o batismo com o Espírito Santo. Essas duas atitudes, esses dois gestos, essas duas questões são questões de identidades dos assembleianos. Não estou com isso dando exclusividade à Assembleia de Deus. Não, de maneira nenhuma, não é essa a intenção. Mas é dizer que esta é parte da identidade da Assembleia de Deus. Primeiro, a paz do Senhor. Nunca tenha receio de dar a paz do Senhor para ninguém. Vai identificar você como um assembleiano. Segundo, procure, se você ainda não possui, procure ser batizado com o Espírito Santo. Principalmente com evidências de falar em línguas estranhas. E se você o é, batizado com o Espírito Santo, não se acanhe. Falar em línguas estranhas é manifestar um sentimento de alegria por tudo aquilo que Deus tem feito em nossa vida. Por isso que nós não falamos em línguas estranhas toda hora que queremos. Não, eu tenho que estar envolvido pelo Espírito de Deus para poder manifestar o dom que o Senhor deu a mim, e de graça. Eu quero deixar esta palavra de identidade para você. Identidade assembleiana. Paz do Senhor. Olha, não se acanhe. E batismo com o Espírito Santo é, sem sombra de dúvida, o maior privilégio de um assembleiano. Que Deus abençoe você em Cristo Jesus.